Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a expansão marítima e comercial europeia, especialmente do caso de Portugal. O mundo conhecido até o século XV. Para compreender o que foi a expansão marítima europeia, precisamos fazer um exercício, imaginar um mundo sem telefone, internet, televisão ou qualquer outra forma de comunicação imediata que conhecemos. Então, até o século XV não tinha nada dessas formas de comunicação que temos hoje. Com isso em mente, vamos estudar o que os europeus do século XV sabiam sobre o mundo e o que passaram a conhecer com a expansão marítima. Então, que tipo de conhecimento trouxe a expansão marítima para os europeus? Lembrando que o mundo conhecido pelos europeus resumia-se à sua vizinhança, a própria Europa, a parte da Ásia e a parte da África. Então, o conhecimento que se tinha do mundo no século XV era muito limitado, geralmente vindo de mapas gregos, romanos e principalmente dos comerciantes que viajavam pela região. A maioria dos europeus pouco sabia sobre o Extremo Oriente e a pouca informação que chegava era baseada nos relatos dos viajantes de forma imprecisa e repleta de elementos fantásticos. Então, era o único tipo de conhecimento que os europeus tinham naquela época. O Oceano Atlântico ele era conhecido também como Mar Tenebroso, com temperaturas escaldantes, povoado por monstros e outros perigos. Então, naquela época, antes do século XV, vivíamos a chamada Idade Média, período onde não teve desenvolvimento tanto da ciência, predominou o misticismo religioso, então as pessoas achavam que no mar tinham monstros perigosos. Entretanto, mesmo com muitas lendas existentes que geravam medo sobre o mar e o que era desconhecido, alguns europeus o encaravam de forma destemida e otimista. Nos mares estava a oportunidade de encontrar novos mundos, instigando a aventura e a busca por uma vida melhor. Então, nem todos aceitaram a ideia de que existiam monstros e por isso inibiu a vontade de alguns de desbravar esses mares. Até o século XV, o Oceano Atlântico era um obstáculo intransponível, mas os europeus começaram a se lançar nele em busca de novas rotas marítimas que os levassem a novas possibilidades e as riquezas existentes no Oriente relatadas pelos viajantes. Então, como destaquei, os europeus tinham um conhecimento de riqueza existente no Oriente através de viajantes. Então, a expansão marítima, as chamadas grandes navegações, eram uma forma de ter acesso a rotas que os levassem a conhecer essas riquezas. O desbravamento do Atlântico foi uma alternativa encontrada por portugueses e espanhóis, uma vez que as rotas comerciais conhecidas, por onde eram trazidas as riquezas do Oriente, eram controladas por mercadores árabes e comerciantes de Gênova e Veneza, que eram cidades italianas. Então, naquela época, quem dominava a rota, tinha uma rota exclusiva para o Oriente, eram as cidades italianas, Gênova e Veneza. E era preciso encontrar uma outra rota que desse acesso ao Oriente, para que os portugueses, os espanhóis e outros europeus tivessem acesso a essas riquezas do Oriente. Porque até então existe uma rota exclusiva dos comerciantes de Gênova e Veneza. Nessa época, as viagens marítimas elas eram arriscadas e longas demais, o que terminava exigindo grande quantidade de recursos materiais. E aí, nesse caso, a gente destaca o caso de Portugal, que naquele momento tinha recursos para empreender essas viagens marítimas. E apesar do perigo, eles buscavam nessas grandes navegações essas riquezas. E todo esse esforço era para ter acesso às especiarias do Oriente,
além das riquezas minerais, seja. E o que era então, você sabe dizer o que eram realmente essas especiarias? Por que que elas na época eram tão valorizadas na Europa no século XIV, XV? Por que que os portugueses e espanhóis buscavam a rota no Oriente para dar acesso a essas especiarias? Especiarias, pela própria imagem você pode observar, podia ser uma flor, um fruto, uma semente, uma casca de planta, secos e com forte aroma, como cravo, canela, gengibre. Então, isso era chamada especiaria. E eram usados não só na culinária, mas também na fabricação de óleos, cosméticos, incensos, medicamentos. Então, por isso eram tão valorizadas e por isso portugueses e espanhóis buscavam a rota exclusiva para o Oriente e que pudessem ter acesso às especiarias, porque até então quem tinha acesso à rota exclusiva na época eram as cidades italianas de Gênova e Veneza. Além do acesso às especiarias e aos metais preciosos, a expansão marítima ela foi norteada por conquistas de mais terras, ou seja, a expansão marítima fez com que portugueses e espanhóis tivessem acesso a especiarias, metais preciosos, mas também a conquista de mais terras, a conquista de fiéis para a Igreja Católica, porque a expansão marítima ela foi empreendida com a participação dos burgueses, da monarquia e da igreja. A Igreja Católica estava perdendo fiéis no finalzinho da Idade Média, porque durante toda a Idade Média, do século V ao século XV, a Igreja Católica teve um domínio sobre as pessoas, sobre os fiéis, só que ela estava perdendo fiéis com alguns escândalos que estavam sendo revelados na Idade Média. Então, representou também a expansão marítima, que é também conhecida como grandes navegações, a conquista de fiéis para a Igreja Católica, conquista de mercados consumidores para o que era produzido na Europa. Sobre o pioneirismo português. O primeiro povo que se propôs a explorar o Oceano Atlântico foram os portugueses. Uma série de fatores favoreceram essa iniciativa pioneira. Então, não foi à toa que os portugueses foram os primeiros a iniciar as grandes navegações. Tinham fatores favoráveis a ele, como a posição geográfica, que era favorável, a precoce centralização política, porque até então, na Idade Média, se vivia descentralização política, que é a ideia dos senhores feudais. Então, foi o primeiro país a ter a centralização política, capital disponível para investir e a existência de comércio marítimo com o norte da Europa. Domínio das técnicas de navegação, também é um ponto. Eles já conheciam algumas técnicas de navegação, porque eram viagens longas. E aí era necessário conhecer todas as técnicas de navegação para poder viajar durante meses no mar. A expansão marítima e comercial portuguesa e espanhola. Aqui a gente está tratando basicamente do caso de Portugal, mas aí uma comparação entre Portugal e Espanha, que foi o segundo país a iniciar a expansão marítima, ou seja, as grandes navegações. Quando começou, Portugal foi em 1415, a Espanha foi em 1492. Quem financiou? Quem patrocinou? Tanto Portugal como Espanha foram os reis. O objetivo era chegar às Índias. Tanto Portugal como Espanha queriam chegar às Índias, queriam uma rota exclusiva para o Oriente, para ter acesso a metais, especiarias, porque até então quem dominava esse comércio, quem tinha uma rota para as Índias era Gênova e Veneza. Eles aqui tinham um monopólio das especiarias. Rota que seguiu foi contornar o continente africano, Portugal. Já a Espanha buscou chegar à Índia navegando pelo oeste. Principais viajantes: Portugal, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Já a Espanha foi Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães. Conquistas realizadas: Brasil, Calicut.
e a Espanha, América Central, México, América do Sul. Então é nesse momento que você entende o quê? Que o Brasil foi colonizado por portugueses. Então os portugueses que encontraram o Brasil. A gente não pode falar em descoberta, porque quando a gente usa esse termo descoberta, subentende que ninguém vivia aqui, mas já viviam os índios. Então a gente pode falar encontro ou mesmo desencontro, pois não houve o respeito às diferenças nem dos índios nem dos portugueses. Já a Espanha foi mais a questão da América Central, o México, colonizou mais aquela região. Quais foram as consequências da expansão comercial portuguesa? Tráfico de escravos negros, usado como mão de obra, além de ser um negócio lucrativo, então fez com que Portugal usasse os escravos negros e se tornasse um negócio lucrativo. Porque para colonizar o Brasil, eles precisavam de mão de obra. E primeiramente utilizaram a mão de obra nativa, e aí em seguida, por diversos fatores, não deu certo com relação aos nativos, a resistência, as fugas, o conhecimento da região. Então, uma série de fatores fez com que não desse certo o uso da mão de obra nativa e acabaram usando a mão de obra dos negros e se utilizar desse tráfico de escravos, que era bastante lucrativo. Dizimação da população nativa. Muitos índios morreram e foi por conta desse contato aí com os portugueses. A transmissão de doenças contribuíram para a dizimação da população indígena no atual Brasil. Então, os portugueses trouxeram muitas doenças para os índios que eram desconhecidas, principalmente a varíola, e acabou matando muito indígena. A outra consequência foi o incremento do comércio mundial pela abertura de novos mercados e novas matérias-primas. Então, teve assim também, por outro lado, dos novos mercados, a partir do momento que iam colonizando as regiões, novas matérias-primas, maior acesso dos europeus a especiarias, porque agora não somente as cidades italianas, Gênova e Veneza, mas agora os europeus também tinham acesso às especiarias. A exploração das riquezas de outros continentes para entender as necessidades europeias. Então, cada continente, no caso a América, eles foram encontrando outras riquezas e foram explorando essas riquezas. A exemplo aqui do Brasil, do pau-brasil, que era se extrair uma tinta que era bastante valorizada na Europa desde a Idade Média. Então, eles se apropriaram dessa riqueza. A expansão marítima e comercial, ela possibilitou aos europeus o conhecimento de novos continentes, novos povos, novas culturas. Então, até então, a América era desconhecida. Nós falamos lá que o conhecimento que se tinha nós falamos lá que o conhecimento que se tinha era da Ásia, da África, da Europa, e passou-se a ter esse conhecimento do continente, né, da América. Os valores, a língua, a religião, o direito, a cosmovisão dos portugueses foram levados para as terras recém-descobertas. Houve também essa questão das trocas culturais. Os europeus também trouxeram sua religião, sua forma de viver, de perceber o mundo. Só que os benefícios quase sempre foram para os portugueses, né? Para os povos colonizados restaram prejuízos. Então, desse contato entre portugueses e índios ou povos que futuramente iam ser colonizados, foram mais prejuízos do que benefícios. A gente tira pela quantidade de índios que foram mortos nessa época. Então, é isso, gente. A aula de hoje é sobre a expansão marítima. E qualquer dúvida, estou à disposição. Tem uma atividade na plataforma onde vocês devem responder e enviar para o meu número de WhatsApp. Bons estudos, qualquer dúvida, estou à disposição.